vocês hoje competir o desafio dos fortes. Saindo cedinho. Vamos buscar um colega nosso. Né, paizinho? Isso. Vamos lá. E aí, galera, aqui a gente está em deslocamento, são mais ou menos uns 2,5 km até o pé da subida dos Pirineus. Lá é uma subida bem longa, que normalmente já divide quase tudo. Então, até por causa desse deslocamento aqui, a gente não precisa aquecer tanto. Ser tão específico em aquecimento. Então, daqui a pouco a gente larga. Aqui são momentos iniciais, vocês vão reparar que eu larguei bem no meu ritmo mesmo, quis ir bem controlado e esses atletas tinham me passado tudo. E que em menos de um minuto eu já estava passando eles. Então, é uma prova muito de cabeça. Aí está o plano altimétrico da subida. Vocês veem que é uma subida bem longa, 9 km, e uma média alta de 5,5%. Mas você vê aí, ó, que o começo dela bate 15%. É bem forte. Então, a gente foi no ritmo. E assim a gente foi alcançando os pelotões aí formados, inclusive foi passando. Aí nesse ponto eu alcancei esses dois atletas e acabou que a gente desenvolveu muito tempo junto. Então eu agora há pouco vou passar e vou colocar um ritmo e eles acabam vindo comigo. E isso tudo foi ritmo controlado, eu estava sempre no meu limiar. Ali
concentrando no esforço, né, na percepção também. E assim a gente foi escalando aí os atletas que tinham escapado muito forte e foram sendo buscados. Portão. Nesse momento da prova, a gente já estava próximo do fim da subida de 9 km, ia ter uma descida muito forte. A gente conseguiu alcançar o primeiro grupo, que tinha mais ou menos uns 10 atletas. Então eu tentei já ficar na frente desse grupo para descer na frente, sabendo que a descida ela tem uns pontos um pouco perigosos. Então eu já vou me posicionando mais na frente. E é uma descida longa, mais ou menos uns 4 km. A gente vai descer o Parque dos Pirineus do lado de Cotalza. Nessa hora, observem que o canote do atleta caiu, ejetou. Foi a mais ou menos uns 5 metros de altura e voltou. Foi incrível esse momento aí. Quebrou. Então aqui continuou a descida. Estava sempre preocupado em descer mais na frente e para poder me livrar, né, de problemas, de repente pedra que a gente não vê, ou buraco. Então a gente conseguia aí descer atrás do Felipe, atleta fortíssimo, tanto de técnica quanto de capacidade física mesmo. Então ele é um bom cara para se marcar. Aí a gente desceu junto.
Nesse momento da prova, a gente já tinha passado o primeiro ponto de apoio, uma subida, um falso plano, longo, constante. E aqui eu quero destacar o ponto da gente ter sempre em mente a constância, né? Não ser afobado. Esse atleta aí atacou, eu não fui junto, esperei todo o grupo que estava com a gente dar uma resposta, né? Então você vê que os outros atletas começam a seguir e é só a gente indo atrás, tranquilo. Eu até fico um pouco para trás aí do último atleta desse pilotão, mas sabendo que em breve essa subida acaba e a gente vai reconectar, né? Nada de se preocupar, até porque mais na frente lá no percurso tem subidas muito mais difíceis que lá sim vão ser desafiadoras. Aqui já é num ponto interessante da prova. Eu achava que estava liderando ali com aquele grupo, mas então nós alcançamos esse grupinho aí de uns 4 atletas. E nesse local da prova, que é na cidade de Pedra, é um local importante porque não é aí que você decide uma prova, mas é onde pode perder. Porque mais pra frente tem muitas pedras que podem rasgar pneu, quebrar roda. Então, de novo, eu me preocupo em descer na frente, em pegar a ponteira desse pelotão e tentar desenvolver o mais seguro possível. E aqui vocês podem dar uma olhada que começa a ter muita pedra, muita ponta de pedra solta, e é tudo pedra grande, não é cascalho. Então eu tentei ficar na frente desse atleta, mas ele é bem habilidoso e também parece conhecer muito aí o local, né? Então eu vi que a linha dele estava muito boa e mantive atrás. Até porque, de repente, estando na frente, a gente fica preocupado em descer o mais rápido possível e pode ser que
a gente se desgaste ou desgaste o equipamento sem necessidade. Então eu vi que o ritmo dele estava bom e me mantive atrás. Aqui é uma descida de trilha bem técnica, cascalho muito solto, mudou totalmente o tipo de terreno. E eu até dou uma escapada aí na curva, porque eu não fazia tempo que eu não passava aí, então tentando me manter junto com o primeiro colocado aí. Em alguns pontos eu acabo escapando, mas é tranquilo, não é um ponto que vai fazer perder prova. Então são detalhes que a gente não tem que ficar afobado.
Aqui a gente entra, acabou a trilha, entra nessa ponte e já sabendo disso, sabendo que o ponto de apoio estava perto, onde eu já soltei a fivela do camelback, que eu ia recolocar a água e fazer ali o mais rápido possível, né? Essa reposição e tudo. Mas vocês vão ver que mais pra frente que eu acabei ficando para trás aí desse grupo. Bem, depois de um tempo buscando o grupo, eu fiquei cerca de 1 minuto atrás, a gente chega nessa subida que é a segunda subida mais importante da prova, bem grande, longa. Sabendo disso, mantive aquele ritmo consistente, sempre buscando aí o passo, sem ataques, sem arrancadas, mas então eu alcanço o pessoal e a liderança da prova está ali na frente, né? Aqueles dois atletas mais à frente lá, a gente alcança eles e segue a prova assim. Esse aí é o último ponto de apoio. A gente chegou no grupo compacto e, para minha surpresa, o meu ponto de apoio estava descansando nessa árvorezinha aí, ó. E acabou que eu só entreguei com o meu back e não peguei água. O pessoal achou que a gente ia demorar mais para passar, então eu estava seco, mas hidratado. Foi aí que eu tomei meu último gel, então eu já fui pensando em recuperar para a última subida decisiva da prova. Então a gente já ia entrar numa parte de seleção real para classificação. Esse foi a parte final da subida dos coqueiros, que é uma subida decisiva. Ela começa muito forte, 1,2 km mais ou menos. Ela está acima dos 15% de inclinação. Então foi aí que eu coloquei tudo que eu tinha, andando no limiar, no VO2 em alguns pontos, e a gente conseguiu abrir. Então do grupo, ficamos eu e esse atleta somente. A gente começou a fazer um revezamento para poder consolidar a nossa vantagem, e assim a gente seguiu as partes finais da prova. Aqui a gente está fazendo já uma parte que a gente fez subindo, então é um ponto que a gente já conhecia, desce muito forte e eu estava começando a ter um problema na bicicleta, a corrente pulando muito e assim não conseguia pedalar direito. Aí nesse momento eu dei uma olhada para baixo
e acabei perdendo um time aí da curva, quase que eu fui pro chão. A minha sorte foi esse canto elevado aí do percurso, mas vocês vão começar a ver que eu começo a tentar regular a corrente ali no câmbio traseiro, né? E achando que estava desregulado, mas não era. Mais pra frente eu descubro qual é o problema. Nesse momento aí a gente já tá começando a descida das andorinhas e 2 carros tinham cruzado pra gente muito rápido, sabe? Então eu comecei a ficar com medo de fazer as curvas usando a tangente e tal. E também vocês vão começar a ouvir aí o barulho da corrente pulando. Ô, velho. Aí foi nessa hora aí que o adversário conseguiu andar mais rápido, né? Se distanciou. E eu tava quebrando cabeça com essa corrente, achando que tava desregulado por algum motivo. Mas no final da prova que eu descobri que ela tava tão seca que ela tava dura. Ela não fazia a curva ali do cassete. Então a corrente é como se não estivesse casando uma corrente velha com um cassete novo, né? Ou vice-versa. Então ficou o mesmo jeito. Aí eu tive que ir fazendo essa força com a corrente pulando mesmo, tentando buscar o atleta, mas daí pra frente eu vi que ia ser bem difícil. Então aí a última trilha também, eu tinha alguma certa esperança de na trilha conseguir me aproximar, mas a corrente continuou atrapalhando muito, muito, muito. Então a gente seguiu o plano de tentar não cair muito o rendimento. Ô, abre, por favor. Competição aqui. Obrigado. Aqui eu dei uma escapada também. É o velho problema de não fazer reconhecimento direito. Mais uma vez, a curvinha, a elevação da curva aí que me salvou, de eu não ir para as árvores. Aqui é a descida final, muito rápido. Eu conseguia ver o atleta na frente, mas não tinha muito o que fazer. Estava mais ou menos uns 30 segundos na frente. E eu vi ele colocando pressão mesmo na pedalada. Tentei fazer força, mas por causa da corrente não deu. No mínimo eu poderia tentar fazer um sprint com ele na chegada, mas foi isso que Deus reservou. Então foi muito bom, foi uma prova muito consistente. Aí a minha chegada, segundo colocado, foi excelente, foi um dos melhores tempos de prova. E feliz por ter conquistado. Valeu, Fernando Vilera, segundo colocado na categoria Elite Masculino.
aí, seu Hélio, encosta seu Hélio, encosta aí, olha a chegada, presta atenção na chegada aí. Olha a chegada, seu Hélio, cuidado! Corrente deu problema. Faltando uns 15 quilômetros. Não sei o que aconteceu. Ficava pulando aqui o tempo todo. Depois da premiação, segundo geral, caraca, que fantástico. Tô super feliz, fazia tempo. Essa prova é sempre surpresinha. Ano passado desisti dela passando mal, no outro ano é problema mecânico. Ah, esse ano deu tudo certo, cara. Nossa, top demais. Paizinho campeão também. Nosso amigo aí, ó, Vilarim, campeão da pipoca. Da pipoca. Vamos retornar a Brasília. Preparando agora, semana que vem, Adventure Race, 2 dias de prova. Senhor Deus, muito obrigado, porque a gente sabe que o Senhor está com a gente em qualquer situação. Mas hoje nós ficamos mais felizes porque todo mundo ficou feliz. Fernando voou, eu pedalei e o Vilarim pedalou na dele, porque veio na pipoca. Deus nos abençoe, obrigado, Senhor. Leva-nos em paz para nossas casas, é o que te pedimos em nome de Jesus, agradecidos. Amém? Amém.